Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Last Mile Podcast. Eu e o Cofer, a gente está aqui diretamente da Futuricom, 30º ano desse grande evento. E aqui a gente está com uma parceria especial com a ConnectWay, que está sendo a nossa apoiadora oficial aqui no evento da Futuricom. E a gente está falando com os principais nomes do mercado, mais um privilégio que a gente tem, né, Cofer? Só gente grande. Só gente da primeira prateleira. E a gente está muito feliz de estar aqui. Mas agora eu vou passar para o meu amigo Coferri para apresentar o convidado de agora. Obrigado, mais uma grande entrevista, um grande nome aqui, a gente está muito feliz de receber ele. Ele que é o Tomás, é o CEO da Arc, presidente da Datorá, veio bater um papo com a gente aqui, topou aqui o nosso convite. Obrigado por aceitar o nosso convite aí, Thomas. Está muito feliz de te receber. Obrigado, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde. É isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente já pode começar. Dificilmente alguém não conhece a Arc, a Datorá, mas se puder contar um pouquinho aí como é que está hoje, né, a composição das empresas, aí teve uma aquisição recente, puder comentar o momento que vocês estão, seria bem interessante para nós. Legal. De novo, obrigado, parabéns pelo podcast, tá incrível. O pessoal falando muito bem. Legal, que bom. Bom, a Datorá é uma empresa que tem 33 anos, né? Fundada pela família, né? Então, eu e meus irmãos. E é uma empresa focada na parte de Velocity Pay, no atacado de dados. E a Arc é MVNO nossa, focada em IoT e credenciamento de outros MVNOs, né? A gente vendeu a Arkia em abril deste ano para um grupo inglês, um grupo focado em IoT e MVNA, né? Ou MVNE, Enable de credenciamento, né? Então a gente vendeu para um grupo de fora, a gente foi a 18ª aquisição deles, estão em mais de 50 países, é um grupo bastante importante no mercado de IoT. Hoje deve ser o maior grupo independente, né? Tirando as teles, né? Vodafone, Vivo, Net, claro, Net não, claro, e etc. Então é o maior grupo independente de IoT. Então hoje a Datorá é de um lado, a Arkia, a empresa vendida do outro lado. Que bacana, Tomás. E conta um pouquinho pra gente, assim, é muito interessante quando a gente tem movimentos de aquisição de empresas que estão além mar, né, em outros continentes, que é o caso da Wireless Logic. E eu queria entender um pouquinho qual que foi a tese deles, né, de querer investir, colocar um pé aqui no Brasil através da Arkia. Eu imagino que eles podem trazer muita bagagem, muito conhecimento daquilo que já aconteceu em outros países, principalmente na Europa, mas ao redor do mundo, para o nosso mercado, né? Acho que principalmente no setor móvel a gente tem muito ainda a aprender e desenvolver, né? O lado da fixa a gente sabe que foi toda essa competição e etc, mas a móvel tem um caminho ainda bem interessante, não só no B2C, mas principalmente no B2B, né? E também o que a Arkia pode estar levando de inovação, de novas ideias para o mercado no exterior. Bom, a Wireless Logic é uma empresa de 20 anos, mais ou menos, né? E aí eles têm presença na Europa inteira e alguns países da Ásia, né? Para você ser global, o mundo de IoT é um mundo global, né? Então, quando você vende para uma grande empresa como uma BMW, como uma Volvo, você precisa estar em todos os países, né? O cliente ele quer comprar uma conectividade única para o mundo inteiro. E aí faltava a América Latina, né? E aí, obviamente, já conhecia, já tinha um relacionamento de cliente-fornecedor com a Wireless Logic, e eles entenderam que o Brasil seria o caminho natural. Dentro dos países da América Latina, o Brasil hoje é o país mais desenvolvido em termos de IoT, né? Até maior que o México ainda, né? E aí o Brasil é a primeira aquisição aqui para a gente explorar outros países, né? Daqui a ideia é explorar outros países. Então a estratégia deles é ser um player realmente global. A partir de um único contrato você vai conseguir ser atendido em qualquer lugar do mundo, né? Então esse seria a tese deles, né? E aí quando a gente olha plataformas, né? A gente aqui muito empolgado porque tem muitas soluções que a gente ainda não tem no Brasil, que a gente vai poder trazer. Smart Grid, Smart Metering, né? Smart City, então medidor elétrico, câmeras de segurança, como a gente estava comentando um pouquinho, né? De você fazer monitoramento de pessoas, estar ligado à polícia, ou semáforo eletrônico, né? Também conectado ao DSV em São Paulo, né? Eu não sei o nome em outras, a CET, né? Em São Paulo, né? Então você consegue rapidamente mudar o semáforo, né? Então, muitas plataformas que eles têm, a gente está trazendo para o Brasil.
muita coisa de anomalias também, né, de problemas de equipamentos, etc e tal, que a gente não tem ainda aqui desenvolvido no país, a gente vai trazer. Agora, do outro lado, é legal ver que a gente também exporta tecnologia, né? A gente normalmente acha que aqui é um país tupiniquim, que a gente não tem nada, e na verdade tem, né? Então é muito legal ver a quantidade de coisas que eles estão buscando da gente. De coisas simples que eu me lembrei agora, o marketing, eles querem terceirizar a parte para o nosso marketing do Brasil, porque aqui eles estão achando a criatividade do nosso time talvez maior ou melhor que o deles. E aí, ano que vem, eles passam a fazer uma parte aqui do marketing. Legal. Óbvio, tem plataformas de tecnologia também, eles não mexem muito com rastreamento, a gente leva rastreamento, modelos de negócios que a gente faz no Brasil, que a gente tem que fazer, né, para sobreviver, e lá eles não fazem, né? Então tem muita coisa, eu acho que é uma via aqui de duas mãos e está indo muito, tá bem legal, assim, tá bem empolgante, assim. Legal, é uma troca que todo ganha-ganha, né? Ganha quem comprou, ganha quem vende. E você falou um ponto bem legal de Smart Cities, né? A gente, no Brasil, a gente tem alguns cases, algumas cidades inteligentes aqui, Sul, Sudeste, Nordeste. Muito de Smart Cities se fala, e pouco se fala na conectividade das Smart Cities, como que você vai ativar um sensor, uma câmera, um medidor de energia inteligente. Eu queria entender da tua visão, qual que é o papel que você enxerga dos provedores de internet, né? Se eles vão ser ali um meio, um parceiro fundamental de vocês, se você já tem um modelo já funcional, já tracionado com eles, para entender um pouquinho assim qual que é a dinâmica que os provedores de internet que estão nos ouvindo aqui podem ser assim talvez os protagonistas em desenvolver as smart cities no Brasil, que ainda está engatinhando, né? Principalmente desde a evangelização até a implantação. Então, assim, acho que os provedores, não tem ninguém, o Brasil tem que agradecer aos provedores, né? Senão não teria internet, talvez em 90% das cidades brasileiras a gente não teria internet ainda, né? Então, acho que todos têm que agradecer o Lula deveria ter uma placa ali, todos deveriam dar uma placa para os provedores, né? Esse é o primeiro ponto. E ao mesmo tempo, para algumas tecnologias, também é o provedor, porque quem está antenado, quem está aqui vendo, vindo, ver os eventos, etc., são os provedores, né? Então tem muita tecnologia que tem que ir para a ponta, né? Desde uma câmera de segurança para melhorar a segurança de uma cidade, né? Iluminação pública, né? Você tem as PPPs de iluminação pública, isso no mercado de telecom nosso, ninguém está olhando isso. E você tem muitas cidades pequenas que podem se juntar, né? Você pode juntar algumas cidades, fazer um consórcio de cidades e trocar a iluminação pública, aí o provedor ele pode atender não só essa parte de iluminação pública com conectividade, mas ele também pode levar outros serviços para a prefeitura, ou para os hospitais, ou o que tiver na cidade deles, né? Então, tem uma série de coisas que poderiam ser feitas. E no IoT, não só no Smart, em coisas inteligentes, né, como água ou como gás, ou energia mesmo, aí a energia depende mais das companhias elétricas, mas você já vê muita coisa que os provedores poderiam atender, desde um rastreamento de carro, um rastreamento de remédio, que tem muitas cidades que precisam fazer isso, em câmaras geladas, né? Então você precisa manter a temperatura, rastreamento mesmo de coisas em geral. Então tem muita coisa que o provedor, na minha visão, poderia estar auxiliando. A gente tem alguns cases, sim, com provedores, né? Principalmente nessa parte de câmeras de monitoramento. E eu acho que tem muito mais que a gente possa colocar. Quando a gente olha cidades inteligentes, o Brasil não tem ainda o conceito. Tem uma peça ali, aqui no Brasil, né? Tem a câmera de segurança da Gabriel, por exemplo, que conecta diretamente com a polícia. Ele vê uma placa de carro, avisa também, né? Já consegue fazer o reconhecimento. Mas você não está integrado com os semáforos, né? Você já poderia integrar com o semáforo, depois integrar com os caminhões de lixo, né? Então, Cascais, em Portugal, os caminhões de lixo só passam na hora que tiver cheio ali, passou do limite e tal, dispara uma mensagem para o caminhão mais próximo e recolher o lixo, né? Você tem coisas que já poderiam estar, o bueiro, né? Deu problema no bueiro, vai estourar o bueiro. Então, assim, o conceito ainda é cada um fazendo um pedacinho, né? Eu acho que a gente tem que chegar no nível de integrar tudo, né? Assim eu espero que a gente consiga, né? E com a ajuda de provedor. Com certeza, são um meio de tudo. Não tem como chegar, tem como chegar em São Paulo, Rio, BH, saiu 100 quilômetros, não tem jeito. Não tem escape, né? A gente sabe disso. E é muito legal que parecia um mundo tão distante, mas agora a gente já tem tecnologia para isso, né? E ainda mais agora com inteligência artificial, a gente consegue cada vez mais escalar com velocidade, em custo reduzido.
E ainda nessa linha 5G também. 5G, obviamente, que ainda tem uma longa jornada, né, de massificação, redução de custo. Mas eu queria entender justamente isso, assim, sabe, ô Tomás, a gente agora entrando um pouco mais a fundo dentro do portfólio da Arkia como um todo, quais são os tipos de soluções que vocês oferecem, né, para os principais clientes e parceiros? Estava até comentando aqui que já tem mais de 117 aplicações mapeadas, então certamente não é um produto de prateleira, Não, né? Não vai dar para a gente ficar aqui a tarde toda falando, mas talvez abordar um pouquinho de quais são esses principais temas e trazer para a gente essas aplicações reais para que, né, aquele empresário que está nos ouvindo, aquele gestor, ele consiga tangibilizar o que, que é de fato o IoT, o que, que é a cidade inteligente. Eu acho que vocês hoje na Arkia têm muito essa visibilidade que o mercado sabe que é importante, mas ainda não sabe como dar o primeiro passo, né? Bom, como a gente tava brincando aqui, já são mais. A última vez que a gente contou eram 117 soluções diferentes, né? Então tem desde boia marítima sendo controlada até um rastreamento de carro, né? Mas indo para o mundo real, o que, que é o que mais tem hoje? Rastreamento de coisas, né? Desde o rastreamento de um carro, né? Que a gente está acostumado já a tentar encontrar um carro, até isca para você jogar numa carga, né? Se for roubada, essa isca ela gera uma conexão ali, mostra onde está, vai a polícia, né? Pode recuperar a carga, né? Até para outros países, né? Você vai para o Paraguai, para Uruguai, Argentina, né? Então é uma outra solução que é bastante comum a gente ver. As maquininhas de POS, né? Que agora que está indo para cidades, agora não vou dizer agora, mas recente que está indo fora indo mais meio para o interior mesmo, né? Também é um outro uso. As câmeras de monitoramento, que é muito importante, né? Segurança pública, né? Então, provedores sofrendo bastante no Ceará, né? E não só no Ceará, né? Sofrem no Brasil inteiro, né? Mas quanto mais monitoramento, melhor. Você pode ter até um sensor ali na fibra que, quando ela for rompida, dispara uma mensagem, né? Então, são soluções práticas que podem ser colocadas no mercado o quanto antes, né? No nosso portfólio, a gente tem, obviamente, as soluções de IoT. A gente tem também credenciamento para os parceiros, para os ISPs, né? A gente entende que o Quadriplay é algo muito importante, né? Então, para concorrer com TIM, com Vivo, com Claro, com Brisa e outras empresas que compraram frequência, você não vai poder ter só a banda larga e voz e TV, você vai ter que ter o celular junto, não tem jeito, é um Quadriplay mesmo, né? Então, isso é importante, na minha visão, para gerar mais valor ao provedor. A gente tem as redes privativas, hoje a gente tem aí quase 100 redes privativas para o agro, né? Então, rede privativa é mais um case legal, que é o brinco do boi, né? Então, você consegue fazer o rastreio do boi desde o nascimento até ele ser exportado. Tem países exigindo isso e tem provedores em regiões onde o agro é super importante. Então, essas redes privativas estão começando a andar muito, muito bem no mercado brasileiro. E você aumentar a cobertura móvel, né? Isso é algo que a gente espera que a Anatel entenda, que os provedores possam contribuir com isso, do mesmo jeito que contribuíram com a fibra. Como é que a gente chega ali na região, nas localidades, né? A gente fala muito no município, mas vocês, provedores, sabem muito bem que não é o município pode estar aqui e você tem uma localidade a 160 quilômetros, que ainda é... Eu fui para Sinop, é incrível. Eu cheguei em Sinop, fui até uma fazenda a 160 quilômetros, e um provedor passou fibra. Nossa, caramba. Você sabe, olha quanto de poste ele paga. Então, enfim. E aí, hoje só o provedor vai chegar. Nas localidades, eu não tenho dúvida, só o provedor vai chegar. Então a gente espera aí que a Anatel e aí a força dos provedores consigam mostrar para a Anatel, dê-nos a frequência, deixa a gente também atender essas empresas, fazendas e usuários, né? Porque muitas vezes você põe o Wi-Fi, você podia estar botando, ou põe um celular, um satélite, perdão, você podia estar botando uma rede móvel, né? Sim. Então, a gente espera que isso tenha uma evolução grande, né? E um ponto bem legal que você falou, principalmente sobre MVNO, provedores, que eu quero explorar um pouquinho agora, a gente sabe que, em números aproximados, assim, a gente tem 85% do Brasil que está descoberto de rede móvel, né? Desses 85, são 8 mil escolas, 13 milhões de pessoas, 35 mil quilômetros de rodovias federais, é muita, muita coisa, né? E se a gente for olhar fora as grandes, a maioria aí, 0,7%, tirando os M2M, está na mão dos provedores de pequeno porte, que são os atendimentos com chip residencial. Como é que está a tua visão aí para os próximos anos, né? Você falou também
sobre a questão da Anatel, teve a revisão do PGMC que não foi tão favorável aos provedores, mas você acha ainda que tem um bom caminho para os provedores atuar? O que vocês, na parceria, conseguem entregar para esses provedores? Qual é o modelo de negócio para quem quer entrar na móvel, quem quer colocar uma rede privativa, quem quer atender uma fazenda? Conta um pouquinho para a gente sobre esse tema em específico. A Arc, a gente não tem braço para atender o Brasil, né? Então e eu sou um fã de provedor há muitos anos, né? A gente atende provedor desde 2005, né? Então conhece todo mundo aí. Chão, né? É chão, é chão. E aí, quando você vê o potencial que é esse mercado, né? Onde eles estão espalhados, para a gente chegar para atender é só com parceria. Então a gente tem parceria para IoT, né? Então a gente tem ali algumas soluções que a gente consegue em parceria revender ou colocar à disposição do provedor para ele atender a cidade dele, por exemplo, né? Redes privativas, o local eu não consigo atender, eu não consigo ir até, Sim. não dá, né? Então eu preciso de um parceiro local, eu consigo atender o core, né? Eu consigo atender o core de rede, que é é algo um pouco complexo no mundo móvel, né? O mundo de provedor, você põe um cabo ali, estica o cabo, o mundo móvel não, né? Você tem um core. Estou simplificando, pelo amor de Deus, ninguém me mata aqui, porque a gente sabe o quão complexo é. Não dá tempo de explicar tudo, Mas o mundo móvel, ele é um mundo que lida com frequência, que lida com um core de rede. Ele é um pouco mais complexo nesse sentido específico, né? Nada é ilimitado, né? O provedor, ele põe o cabo ali, é ilimitado, quer dizer, o limite é o cabo que a gente sabe que é muito grande, o mundo móvel não. Então a gente consegue ajudar muito nessa parte de redes privativas, né? E a gente, na verdade, as redes privativas que a gente tem hoje é só com parceria. A gente não atende. Na verdade, quem atende é um parceiro local que utiliza do que a gente tem para atender no final o boi, ou para atender a pessoa que mora na fazenda, né? Então, o WhatsApp para funcionar. Então, a gente está sempre em modelo de parceria. Ou credenciamento, né? Você colocar à disposição, ele ter a marca dele ali, o provedor vai ter a marca dele, vendendo junto com a banda larga, com a TV por assinatura, ou com o telefone fixo dele, né? Telefonia fixa é outro ponto que às vezes ainda é importante. Com a saída da Oi, muita coisa de telefonia é importante. Né? Exatamente. Esse é um mercado que a gente entrou. A Datorá, ela comprou a parte WLL da Oi, né? Então isso é uma outra coisa que a gente coloca à disposição dos provedores. Também não consigo atender um cliente, eu posso entregar a tecnologia, eu posso entregar o billing e tal para ele atender, né? Mas eu não consigo atender diretamente. Eu sou fã de provedor porque eu sei que eles estão ali local. Guerreiros que resolveram tudo na conectividade. Legal. Eles se tornaram fãs antes de virar moda, né? Essa que é a verdade. Eu falo para você. E eu visito o provedor desde 2005. Eu vejo pessoas que eram desse tamanhozinho assim e hoje tudo aqui. Dá orgulho, né? Dá orgulho mesmo. E não teria internet no Brasil, né? A primeira reunião que a gente foi fazer, eu e o Luiz Henrique, da Telcom, a gente foi fazer com o ministro Juscelino, a gente foi mostrar que a cidade dele, ela é atendida por provedor. Nem ele sabia, né? Nem as pessoas não têm noção, né? Você vai na cidade grande, maravilhoso, São Luís do Maranhão tá lá, agora vai se afastando, né? Vai chegar, só o provedor. Só o provedor. E a gente está falando de internet de qualidade, com bom atendimento, com um preço que hoje é um preço muito atrativo. Óbvio que para o provedor isso tem sido uma discussão, mas pensando na perspectiva de consumidor final, de inclusão digital, é maravilhoso. Sim, né? sim. Então, de fato, foi um movimento bem importante para o mercado. Mas, Tomás, eu queria te fazer uma pergunta muito alinhada com isso que o Coferre trouxe em relação à parte móvel, não só para MVNO, mas também para as redes privativas, para IoT, para essa série de produtos, soluções, serviços que a Arc acaba ofertando. A gente sabe que ainda assim o provedor ele tem uma dificuldade muito grande em, primeiro, internalizar isso para o time, transformar isso numa oferta. A área B2B a gente sabe que é um nicho completamente diferente. Como que vocês estão enxergando? Como que vocês têm feito essas parcerias? Como que vocês ajudam os provedores? Porque às vezes tem aquele dono de provedor que está lá, super interessado, ele acredita, ele entende da tecnologia, mas trazer isso do campo das ideias e colocar na prática, na execução, gera também um trabalho grande. Então conta pra gente um pouco como que a Arc vem lidando com esse tema e como vocês vêm apoiando os provedores nessa jornada. Então, vou dividir, né? O credenciamento, por exemplo, a gente já faz há uns 6 ou 7 anos. E eu confesso para você que a gente não tem um modelo, não tem um provedor ainda que pelo menos na nossa base, que ele conseguiu crescer a ponto de você falar, pô, que legal, né? Já tem uma estrutura. E aí vem a dificuldade
não é nem do B2C, porque é um B2C, né? Ele vai atender a base dele, né? Mas obviamente a margem móvel é diferente da margem fixa, né? Você tem um parceiro local, a TIM, a Vivo, a Claro, né? Que fica com uma parte, a própria Arca fica com uma parte e o provedor com outra, né? Então não é a mesma margem que é, só que você diminui o churn, né? Claro. Então eu acho que isso ainda a gente tem dificuldade de mostrar isso para o provedor. Isso na parte de B2C. No B2B, a gente tem uma equipe interna, onde o provedor traz a rede privativa, não tem jeito, a rede privativa, cada uma é uma. Porque você tem um que tem montanha, tem outro que tem 2 montanhas e tem Cada um um é um projeto que é reto, totalmente é desenhado do zero, né? do zero, Alfaiate, né? é alfaiate. Mas aí a gente tem ali uma equipe, recebe a demanda, faz a cotação e coloca à disposição do provedor para fazer a instalação local, né? Realmente a gente não tem muito como ajudar nesse sentido. O equipamento, tudo a gente vai entregar uma solução completa, o billing, etc, para faturamento. Mas aí não tem jeito, né? Vem da demanda nossa. O IoT, algumas soluções, elas já são padronizadas, rastreamento. Então, a gente tem uma solução de rastreamento pronta, né? Então fica fácil de eu colocar à disposição. Agora, monitoramento de câmera de segurança, aí depende do que você quer. Ah, eu quero online, mandar a placa do veículo para a polícia para saber se o carro é roubado ou não e já acionar a polícia. Aí já é uma solução mais customizada, né? Então, é difícil, cada caso é um caso, mas tem soluções que a gente já tem prontas ali que elas simplesmente a gente coloca à disposição. Rastreamento, isca de carga, redes privativas. Apesar de você ter que olhar a topologia, mas você consegue, de uma certa forma, padronizar. Claro. Só um gancho rápido ainda nessa Vai lá, pergunta, vai lá. Coperri. Será que não tem uma oportunidade de tomar justamente nesses novos editais públicos de cidades inteligentes, própria iluminação pública, mas tem alguns outros temas, né, conectividade e tudo mais, que o provedor tem essa característica de estar lá regionalmente, né? Mas a gente vê que às vezes esses editais eles são ganhos pelas grandes operadoras, por grandes integradores. Será que não tem ali um caminho também para o provedor estar olhando para o público que a gente sabe que não é todo mundo que sabe fazer? Ou não? Isso aí realmente é jogo de cachorro grande? Eu acho que quando é regional, não é briga de cachorro grande, é briga de cachorro local, porque o atendimento vai ser muito maior, né? Então, na minha visão, assim, quando você tem uma prefeitura fazendo um bid, né, uma compra, eu acho que é muito mais fácil o provedor entregar do que uma grande operadora. Quando você vem para algo estadual, federal, ou São Paulo, Rio, a gente mesmo perdeu várias em São Paulo, não dá para ganhar. Não dá e perde, Sim. faz parte. Mas algumas pequenas a gente acaba ganhando. Então eu não acho que é só para as grandes. Eu acho que tem aí um trabalho para provedor. A iluminação pública, as grandes cidades são para grandes, nem não são para as operadoras. As operadoras não estão entrando. Agora as pequenas cidades são para provedores. Eu não acho que ninguém está olhando, mas são para provedores. Você tem que juntar às vezes, né? Você precisa no mínimo 10 milhões de reais de COSIP, da taxa, né? Então, às vezes, uma cidade com 1,5 milhão, outra com 3, outra com 4, junta 4, 5 cidades e faz. Mas aí tem um trabalho para ser estruturado localmente, mas com uma margem alta, e aí te dá a chance de vender outros serviços para a prefeitura. Você ganha até o direito de preferência de atender a prefeitura, por exemplo. Então, tem coisas muito legais para serem feitas. Acho que é muito nesse caminho. Bacana. Cara, legal que em 30 minutos a gente já abriu aqui uma cartilha de oportunidades para o mercado. É verdade. Já foi uma aula aí, infelizmente a gente está chegando ao fim. Já quero estender novamente e ao vivo aqui o convite para você ir lá em Floripa, nos nossos estúdios, gravar um episódio completo, contar toda a história, todo o começo da tua jornada empreendedora, da família e tudo mais. Vai ser um prazer receber você lá. Beleza. Vai ser Então, um prazer ir para Florianópolis. já está, Só fazer tem um que ter esforço, ostra, né? Tem que ter ostra. Vai. Tem que ter, vai ter que Não, lá nós conhecemos um lugar bom, né, Lio? Aham. Então, Tomás, te agradecer mesmo, obrigado pelo bate-papo. Não sei se quer deixar algum recado final, alguma pergunta, alguma pauta que a gente não mencionou. Não, agradecer de novo a vocês, parabéns novamente pelo podcast de vocês. Eu acho que o Brasil deve aos provedores, essa é a minha mensagem, né? Legal. Os provedores têm força, tem que se juntar, tem que pedir. Acho que o mundo móvel está para os provedores também, não se assustem, existe o mundo móvel para todo mundo, não é só para grandes, não, é para pequenos players também. É importante a gente estar sempre próximo, estamos à disposição de todos aí para discutir modelos de negócios.
E discutir, inclusive, como a gente pode levar para a agência, para a Anatel, modelos onde o pequeno provedor vai poder ajudar. Uhum. O mundo móvel precisa de provedor. Acho que esse é o meu recado final. Show. Que bacana. E assim a gente finaliza mais um episódio com uma mensagem otimista. Tô muito feliz aqui nesses episódios da Futuricom, tá muito bacana. Obrigado, Tomás, mais uma vez. Obrigado. Prazer recebê-lo. Parabéns aí pela jornada da Arca, da Torá e tudo mais. E muito obrigado para nossa audiência por assistir mais um. Deixa aqui o joinha, inscreva-se no canal, compartilha com quem quiser assistir esse grande episódio e até a próxima. Tchau, tchau.